Sejam muito bem-vindos ao primeiro Congresso Mineiro de Saúde Mental. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante nesses períodos que nós temos vivido durante a pandemia. Meu nome é Andresa Souza, sou psicóloga e gostaria de convidar vocês para participar comigo deste momento. Vou estar compartilhando a tela com vocês. E o nosso tema, do nosso congresso, hoje nós vamos falar um pouco sobre a atuação do Conselho de Radiologia no processo de assistência psicológica durante a pandemia. Como todos já sabem, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia do Covid-19 e na mesma data, o Colégio Americano de Radiologia ele também se pronunciou, comunicando a utilização das práticas radiológicas no auxílio do diagnóstico da Covid-19. Então, isso trouxe uma certa evidência para a nossa área. Então, a nossa área passou a ter um pouco mais de evidência na detecção e diagnóstico dessa doença. Nós devemos ressaltar que não é apenas os exames radiológicos que são suficientes para o diagnóstico, mas eles auxiliam nesse diagnóstico. E o nosso primeiro desafio, então, foi exatamente caracterizar os profissionais das práticas radiológicas como linha de frente. Como todos já sabem, isso foi necessário a atuação do Conselho para que os profissionais de radiologia fossem considerados linha de frente, para que esses profissionais tivessem acesso a todo o material de proteção individual. Então, desde o início da pandemia, apesar desse destaque, nós somente tivemos muitos desafios. O desafio da profissão ser reconhecida como linha de frente. E o que é estar na linha de frente? O que significa isso? Por estarmos na linha de frente, o risco ele é eminente. O risco ele não é apenas psíquico, é um risco também real. O que significa isso? Eu trouxe um exemplo para vocês, que é o seguinte. Quando trabalhamos, por exemplo, em um serviço de urgência e emergência, a urgência ela é do outro. Em caso de uma pandemia, a urgência ela é tanto do outro quanto minha. O profissional sai do trabalho onde fica em estado de alerta durante o plantão e continua em estado de alerta ao ir para casa. Então, nesses momentos que estamos vivendo, essa questão do alerta, ele não cessa. Você levanta de manhã, fica em alerta porque você vai para o seu trabalho, fica em alerta durante todo o período do seu trabalho, na utilização dos EPIs, na correta higienização, e mesmo saindo do seu trabalho, você vai para casa nesse estado de alerta. Medo de contaminar familiares, o cuidado ao entrar em casa, retirar a roupa contaminada. Então, esse estado de alerta, ele fica frequente, ele não passa, ele não cessa. Então, nós ficamos sob tensão, Então, esse estado de tensão é um estado que fica permanente, E como que fica a saúde mental dos trabalhadores, Qual que é a importância de proteger a saúde mental? Essa importância está relacionada ao estresse do ambiente de trabalho. Você já vai para um lugar estressante, onde você sabe que vai enfrentar situações de estresse. Por isso, a importância de buscar propostas e estratégias que possam promover, proteger e assistir os profissionais de saúde que estão na linha de frente da pandemia. Por isso, a importância de conversarmos sobre esse assunto. Algumas alterações que eu gostaria de trazer para vocês agora, algumas alterações das funções psíquicas que já são esperadas para essa fase de pandemia. Eu queria estar trazendo para vocês que é comum, quando estamos submetidos a uma situação de estresse, termos mudança na atenção, Muitas vezes é uma função psíquica que fica comprometida, o humor,
é muito comum, né, a variação do humor durante o período, por exemplo, do dia. Você pode acordar já apreensivo e durante o período do trabalho, né, ficar um pouco mais desanimado, entristecido. Isso é comum acontecer. Alterações no sono, muitas pessoas relatam, né, que não têm tido um sono de qualidade. Algumas pessoas relatam insônia, né, outras até mesmo a utilização de medicação para conseguir dormir. Alteração na memória, né? A memória, às vezes, a pessoa pode esquecer com mais facilidade algumas coisas. A afetividade também, ela pode mudar, né? Às vezes, aquela pessoa que é sempre alegre, ela pode estar não tão alegre assim, né? Num estado que a gente chama, às vezes, de embotamento, né? Tá com as emoções um pouco embotadas, um pouco mais entristecido, um pouco mais desanimado. Pensamento também ocorre, né, alterações no pensamento, os sintomas que podem aparecer, né, ideias fixas, né, aquela ideia de que pode se contaminar o tempo todo, fobias, né, fobia de ficar às vezes sozinho, fobia de ficar em algum lugar que tem um número um pouco maior de pessoas, preocupações imaginárias, né, que às vezes são pessoas que tomam todos os cuidados e mesmo assim ela fica com aquela preocupação de que pode ter sido contaminada, mesmo utilizando os EPIs, isso pode acontecer. Então, essas alterações, quando a gente está numa situação de pandemia, são alterações que podem normalmente acontecer. A grande questão é quando ocorre uma intensificação dessas alterações. Então, isso precisa ser observado pelos profissionais, porque se ocorre essa intensificação, aí a gente precisa procurar ajuda. Nós realizamos uma pesquisa com alguns profissionais da nossa área, né? A pesquisa ela teve como público-alvo tanto técnicos como tecnólogos das práticas radiológicas. O período dessa pesquisa foi do dia 10 de março a 9 de abril deste ano, né? E o nosso objetivo foi coletar informações através de um questionário que foi enviado via WhatsApp a respeito da saúde mental dos trabalhadores que estão envolvidos na linha de frente da radiologia. Lembrando que não era obrigatória a participação, então as pessoas que participaram, a gente fez, né, alguns levantamentos interessantes que nós vamos falar um pouco sobre eles nesse momento. Então, a nossa pesquisa, ela teve a participação de 130 colaboradores, né? Tanto técnicos quanto tecnólogos que atuam na nossa área. Então, quando eu falo nossa área, é porque eu também sou técnica e tecnóloga em radiologia. Então, o que que a gente conseguiu, né, levantar em relação às pessoas que participaram? Nós vemos que 40% desses participantes, eles têm a faixa etária entre 36 a 45 anos. 32,1% estão na faixa etária de 26 a 35 anos. 13,1% estão na faixa de 46 a 55 anos. 10,8%, né, um público bem jovem, de 18 a 25 anos, né, são pessoas que estão iniciando na área agora, é uma porcentagem, né, interessante, e 3,1%, né, que seria essa faixa aqui, são profissionais que têm mais de 55 anos. De acordo com a nossa pesquisa, né, a maior parte dos nossos profissionais que estão na linha de frente, eles têm até 45 anos. Então, a gente tem um público relativamente jovem, né, que está atuando na linha de frente. Quando nós olhamos, né, a questão do sexo, nós vemos que dentro dos participantes, dentro dos 130 que responderam o questionário, 63,8% são mulheres. Então, o público feminino ele é grande, né? O público que está trabalhando na linha de frente, ele tem uma quantidade de mulheres muito grande. Isso é muito interessante também. E 36,2% são do sexo masculino. Então, nós temos aí uma maioria significativa de mulheres trabalhando na linha de frente.
Em relação ao tempo de trabalho, das 130 pessoas que responderam o questionário, 43,1% tem mais de 10 anos de trabalho. Então, a gente tem aí um número de pessoas bem experientes que estão trabalhando. 32,3% está trabalhando há até 3 anos na área. Então, a gente tem uma grande quantidade de profissionais que entraram na área recentemente. 13,1% são na área de 4 a 6 anos, né? E 11,5% tem entre 7 a 10 anos de atuação na área. Então, isso aqui é um dado bem interessante. Nós temos pessoas, né, que têm uma certa quantidade de tempo que atua na área, mas também temos pessoas bem jovens, pessoas que entraram na área há pouco tempo. Dessas 130 pessoas, nós fizemos a seguinte pergunta: o que você sentiu ou tem sentido nesse período de pandemia e que afetou ou tem afetado sua saúde mental? Selecione quais sintomas tem sentido. Das 130, apenas 128 assinalaram um dos sintomas que nós relacionamos. Isso é interessante, né? 2 pessoas não colocaram. Aí vem a pergunta: será que essas pessoas não estão sentindo nada? E essa questão de não sentir nada também chama a nossa atenção, né? Porque a pandemia ela é mundial, né? E ela, querendo ou não, ela afetou a vida de todos, principalmente na questão da mobilidade, né? Você não pode sair de casa sem máscara, né? Você, dependendo, né? Igual nós estivemos na onda roxa, né? Que é um período de maior limitação ainda da locomoção. Então, assim, mesmo as pessoas que não assinalaram também chamam a nossa atenção. Dessas pessoas, né, o que a gente teve? A gente teve alguns dados muito interessantes. 72,7% das pessoas, elas relataram, né, que elas têm ficado, né, sentiram e têm sentido ansiedade. Então, nós vimos que a ansiedade é uma quantidade muito alta, né, de trabalhadores que ficam ansiosos ao estarem expostos na linha de frente. Outro valor bem significativo foi relacionado ao medo, né? 58,6% relataram o medo de infectar parentes e também amigos. Outro valor também bem interessante que chamou a atenção na pesquisa foi 50,8% das pessoas que relataram a questão do estresse, né? Então, realmente, as pessoas ficam mais estressadas. A angústia, 43,8% desses profissionais entrevistados falaram, né, a questão do aumento dessa angústia. O esgotamento físico, 32% relataram, 39,1% relataram esgotamento mental, né? A exaustão emocional, né? 37,5%. Então, assim, são índices, né, bem relevantes. Insônia, 33,6%. Essa questão também que chama atenção, a desesperança, 22,7%. Né, que é essa sensação assim, né, de perda mesmo da esperança, de quando vai acabar, né, quando que, né, a gente vai ter esse alívio, né, esse alívio dessa situação de sempre estar trabalhando sob tensão no local de trabalho. Irritabilidade, 41,4% relataram essa questão da irritabilidade, também é um valor, né, alto para a irritabilidade. 35,9% dos nossos colaboradores têm relatado medo, né? Esse medo aqui é o medo mesmo, medo de se contaminar, né? O medo de não saber o que vai acontecer. 8,6%, né? A questão do pânico, um pouco menor, né? Mas a gente precisa estar atento a isso, porque se isso aumentar muito no profissional, ele precisa de ajuda. 35,2%, né? Essa questão da preocupação acentuada, né? A gente precisa ter um certo grau de preocupação, sim, né? Mas esse período ele tem provocado uma preocupação a mais, né?
uma preocupação de você precisar de sair, precisar de trabalhar, de você não ter outra opção, né? Porque você está na linha de frente, você não pode dizer que não vai participar, você precisa estar lá. A raiva, né? O aumento da raiva, 16,4, sensação de fadiga, né? 28,1, que é aquela questão, você dorme, né? Quando consegue dormir, mas você já acorda cansado. Sintomas depressivos, 25,8, tristeza, né? 38,3, vontade de morrer, 7,8. Essa vontade de morrer, ela, apesar de ser um índice pequeno, é um índice importante, né? É um índice que a gente não pode deixar de dar importância, porque quando a pessoa perde a motivação para a vida, isso é um alerta, né? É um alerta que a gente precisa estar atento. Nós que trabalhamos, às vezes, em regime de plantão, olhar o colega que está do nosso lado, né? Olhar se ele mudou muito, né? Como que tá, se ele está muito triste, se ele está muito cabisbaixo. Então é muito bom, né? A gente ter esse hábito de nos olharmos, né? Nos cuidarmos. Isso é muito, muito importante neste momento. Houveram alguns relatos que foram bem interessantes, né? Então, algumas pessoas escreveram a respeito, né? Quiseram escrever a respeito do que estão vivenciando. Então, um dos relatos foi: vendo todo tipo de gente falecer não é fácil, ainda mais sabendo que isso é decorrente de algo invisível e mortal. Outro relato: amo trabalhar e, em consequência, amo meu trabalho. Nunca tive medo de ser contaminada. Contaminar minha família, sim. A fadiga acaba quando inicio o meu plantão e volta acentuada quando termino. Então, é aquela questão, né? O medo de contaminar outras pessoas, ele é muito maior do que o medo de se contaminar, né? O medo de contaminar os amigos. Então, gera essa sensação de fadiga, essa sensação de constante cansaço. Depois de um ano na linha de frente, agora no pior cenário da pandemia, me vi sem chão, com sentimento de impotência diante da catástrofe que estamos vivendo. Ter visto filas de ambulâncias desesperadas para deixar seus pacientes na porta de onde trabalho, sem esperança de ter leitos, com pessoas morrendo à espera de um espaço para serem atendidas, me fez pensar que não sou nada, que estou falhando em ajudar aqueles que precisam de apoio neste momento. Não consigo parar de chorar quando estou em casa e não me sinto mais emocionalmente capacitado para desenvolver meu trabalho. Tenho sorte de ter apoio da minha família, de amigos, e mais sorte ainda de conviver com alguém que entende minha angústia e me dá suporte sempre que preciso. Mas cada dia mais me sinto incapaz, com a sensação de estar vazio. Então a gente vê aí um colega que está mais afetado, né? Um colega que já está cansado, que mostra sintomas de estresse, de fadiga, e o que é o mais importante, né? Ele tem aguentado porque ele tem uma rede ali de apoio, né? Tem a família, tem amigos, tem com quem possa contar. Nesse momento é muito importante as nossas redes sociais. Mesmo que nós não possamos nos encontrar presencialmente, a gente pode se encontrar virtualmente, podemos conversar sobre esse assunto virtualmente. Isso é muito importante. Outros relatos: fiquei sem chão por perder meu pai para o Covid, ele ficou internado de trabalho, eu realizava os exames dele no leito. Muito triste passar pelos corredores do hospital e lembrar dele sempre. Então, também é muito doloroso, é muito marcante e afeta para sempre a vida da pessoa. Não tenho mais vontade de viver, só me previno, porque não quero contaminar ninguém. Até agora eu não fui infectada, testada e comprovada. Lamento, porque eu quero morrer. Esse é um relato muito sério, um relato que chamou muita atenção nessa pesquisa. E o que eu tenho para dizer nesse momento é que, né, os colegas que tiverem, né, nessa situação, eu vou estar deixando no final da palestra algumas referências, né, que a pessoa pode estar entrando em contato. São serviços gratuitos, né, disponíveis para os profissionais, para que a gente possa, né, para que esse colega possa estar pedindo ali a ajuda esperada. E aquela questão, né, que eu também chamo a atenção: nós trabalhamos em regime de plantão.
Então, a gente já tem um tempo de convivência, principalmente com os colegas que já têm mais tempo de trabalho. Se o colega está muito triste, muito cabisbaixo, muito calado, né? Observa, né? Vamos nos observar, vamos cuidar um dos outros para que a gente consiga sair dessa juntos. Né? Então, observe com um pouco mais, com um toque maior de sensibilidade para o colega que está ali no seu plantão, sugere ajuda, sugere algum lugar para que ele possa procurar. Vamos estar mais atentos a cada um de nós que estamos nessa linha de frente. A insegurança desses tempos e a crescente falência aos milhares de vidas faz-se contemplar que tudo caminha para um beco sem saída, do caos. Essa sensação, gente, ela é uma sensação também, né, que a gente observa nesse momento, que a gente observa nesse período, e a gente precisa, né, o que que a gente pode fazer, né? Eu trago aqui para vocês, né? Vamos pensar juntos, vamos pensar nesse momento sobre isso, o que fazer nessa situação de crise? Quais as opções, né? Eu vou estar trazendo aqui algumas opções justamente para que cada um possa refletir e aquela que você, né, se identificar, que você possa estar tentando, né, estar usando no seu dia a dia, para estar aliviando essa situação de estresse. Nós não sabemos até que ponto, né, quando que tudo isso vai terminar. Então, é muito importante a gente estar se monitorando, a gente estar se cuidando e olhando um para o outro. Quais as orientações, né, que a gente pode estar se guiando nesse momento agora? Cuidar de si é essencial para cuidar do outro. É claro que nós estamos na linha de frente, é necessário que estejamos ali de plantão, prontos para poder atender os pacientes, mas eu preciso me observar, preciso olhar para mim, preciso ver se estou em condições, se eu estou descansado o suficiente para estar ali naquele momento, porque pode ocorrer, né, a fadiga, né, essa sensação de sempre estar cansado, ela pode alterar a nossa atenção, então é muito importante a gente cuidar, né, disso. Se não tiver conseguindo, chamar um colega para poder te ajudar, para estar ali junto de você, para te ajudar nessa questão da atenção, da paramentação. Quando algum colega for fazer exame do leito, dá uma olhada, está faltando algum equipamento nele, dá um toque nele, isso é muito importante. Gerenciar o estresse construindo uma rotina com hábitos de vida mais saudáveis para promover o próprio bem-estar. É muito importante termos rotina. A nossa rotina, ela foi quebrada. De repente, podíamos ir e vir a qualquer lugar, a qualquer hora, e hoje não é bem assim. E é necessário que a gente construa uma rotina, né, para que a gente consiga administrar toda essa situação da melhor forma possível. Manter uma boa alimentação, isso também é muito importante. Alimentar bem, de forma regular, evitar aliviar o estresse através do uso excessivo de álcool, nicotina, drogas lícitas ou ilícitas, pois isso pode reduzir a defesa do organismo. Deve-se buscar a moderação. Alguns estudos têm apontado, né, o aumento do uso excessivo de álcool e outras drogas lícitas e ilícitas, e isso é uma coisa que nós precisamos atentar. Às vezes, na expectativa de aliviar o estresse, a gente quer beber um pouco mais, e isso pode trazer algum tipo de malefício ao próprio corpo, deixando o corpo um pouco mais enfraquecido. Ter cuidado com a automedicação. Se você tem tido insônia, falta de apetite, não tome medicação por conta própria. Marque uma consulta com o médico, né, adequado para que ele possa estar ali te orientando. Porque a medicação também, né, uma medicação que às vezes você vê um colega tomando, acha que é bom para você, nem sempre pode ser. Pode provocar outras situações ainda mais complicadas. Esteja sempre vigilante com relação à gestão do seu tempo. O excesso de trabalho é prejudicial. Equilibre o seu tempo para atividades profissionais e o tempo para a sua vida pessoal. É muito comum, né, os profissionais da área de radiologia trabalharem em mais de um lugar.
Então, a gente precisa estar atento a isso, a quantidade de horas extras que são feitas. Observa se isso não está provocando fadiga, cansaço excessivo, né? Tente se poupar, né? Tente equilibrar nessa quantidade de trabalho que já é necessária. Para aliviar o estresse, tente fazer práticas que já realizava, como fazer alongamentos, meditação, assistir vídeos, ouvir música ou ler assuntos que te interessem, ou melhore o seu estado de ânimo. Então, assim, o que você fazia antes da pandemia e que você gostava de fazer, né? Então, tente trazer esses hábitos, tente resgatar esses hábitos, né? Às vezes, conversa com os amigos, como que ela pode ser feita hoje? Ela pode ser feita por videoconferência, né? Tem o Zoom, tem o Meet. Então, fazer essa reunião online, né? Fazer esses encontros online, promover esses encontros online. Às vezes você tem um avô, às vezes um primo distante, né? Faz um dia ali, combina um dia com a família, do encontro da família, no dia da semana, para que você possa conversar. Às vezes conversar sobre outros assuntos, assuntos que não têm nada a ver com pandemia, isso também é muito importante. Né? Tenta descontrair, ver como as pessoas estão, as pessoas que você gosta, né? Resgate o contato com algumas pessoas que você gosta, que você não tem conversado tanto. Né? Vamos usar as nossas ferramentas virtuais para que possamos estar mais próximos uns dos outros. Outra orientação, descobrir atividades que proporcionem prazer e bem-estar. Né? Tem muitas pessoas hoje recorrendo à meditação, né? Talvez seja algo que você nunca experimentou, né? Que tal experimentar? Né? Que tal marcar ali, né? Uma sessão cinema com os filhos, né? Com quem você mora. Então, assim, né? Se reinventar a rotina, reinventar a forma de diversão, né? Está nessa fase mesmo de reinvenção. O sono, né? O sono ele é vital para a saúde física e mental. É muito importante tentar uma rotina para dormir e acordar. Esteja atento aos quadros persistentes de insônia ou hipersonia. Nos plantões é importante combinar com os colegas a viabilidade de descanso suficiente. Então é aquela coisa, né? Em equipe, vamos realmente trabalhar em equipe, vamos chamar o colega, né? O que o colega ali, né, tá mais cansado, vai no primeiro horário, vai menos cansado, vai no último, tentar fazer essa organização dentro do próprio plantão, né? Um cuidando do outro. Utilizar as redes de apoio, eu vou estar deixando para vocês algumas redes de apoio no final, né? Tá aumentando as sensações, os sintomas, está ficando ruim, a tristeza está ficando pesada, né? Tem alguns recursos que a gente pode estar utilizando. É importante momentos de descanso, mesmo que sejam curtos. É importante respeitar as pausas nas escalas e nos revezamentos. Uma jornada exaustiva pode ocasionar fadiga e esgotamento. É muito importante respeitar o seu limite, né? Então, se você já trabalha em vários lugares, toma cuidado, se policie, né? Há necessidade de fazer extras mesmo, seu corpo dá conta, né? Você tem condições, você vai ter tempo de descansar depois. Avalie com carinho. Se mantenha atualizado por meio de canais oficiais dos órgãos especializados. Não se exponha a excessos de notícias. Tenha cautela. Hoje em dia nós estamos expostos a todo tipo de notícia, principalmente fake news. Tome bastante cuidado com isso. Por quê? Porque essas notícias, elas aumentam a angústia, aumentam o estresse. O dia que você se sentir um pouco mais angustiado, um pouco mais entristecido, tente não ver notícias naquele dia, né? Se você costuma ver notícia o dia inteiro, escolhe um único horário do dia, por exemplo, para você ver uma notícia, né? Muitas coisas elas não alteram, né? O mais importante é você estar atento às medidas de biossegurança, seguir essas medidas de biossegurança e não ficar, né? Às vezes a gente fala, os jornais falam muito de número de mortes, que aumentou muito, de forma muito exacerbada, e cada vez que você se expõe a isso,
né? É mais uma vez você se expondo ao estresse, ao desânimo, né? Você se sente cada vez mais desamparado, desorientado. Então, o dia que você sentir que você está, né, com mais sensação de desesperança, não se exponha a tantas notícias, né? E foque em canais que você possa realmente confiar, em órgãos especializados que vão ali te trazer, né, informações mais precisas. É importante as trocas afetivas e a interação social. Apesar do distanciamento físico, podemos nos manter conectados, né, através das vias virtuais. É importante estar atento e aprender a identificar suas emoções e sentimentos. Reconhecê-los e aceitá-los poderá te ajudar a refletir sobre o seu estado físico e emocional. Estar atento a si, né? Hoje, essa questão do autoconhecimento, ela tem sido muito importante. Como que eu estou nesse dia, né? Às vezes, no próprio plantão, se fala muito sobre esse assunto. Às vezes, naquele dia, você não está muito afim de estar exposto a esse tipo de assunto, né? Conversa com um colega, vamos falar de outra coisa, vamos mudar de assunto, né? Para que a gente possa conseguir diminuir esse nível de tensão e estresse que já estamos expostos diariamente. Caso observe mudanças em seu comportamento, tente compartilhar com pessoas da sua confiança para construir estratégias para lidar com eles. É muito importante refletir e compreender as suas experiências profissionais, saber identificar o que está e o que não está ao seu alcance e compartilhar com colegas de confiança no trabalho ou pessoas da sua confiança, suas emoções, frustrações, dificuldades, né? Então, essa questão, saber reconhecer o meu limite. Qual é o meu limite, né? E se está chegando nele, né, conversa com uma pessoa de confiança, né, tenta ali dentro do seu meio se reorganizar. Às vezes, um dia você vai estar num atendimento mais tenso, que vai exigir mais de você e você não está tão atento, você não está tão descansado, tenta fazer uma troca com aquele colega, no dia que for ele, você vai no lugar dele, então isso é muito importante. Quando sentir que não concretizou o seu trabalho com eficácia ou não se sentiu útil o suficiente, valorize a ajuda ou serviço que você está prestando, mesmo que pareça pequeno e simples, né? Então, nunca desvalorize o seu trabalho. Por mais simples que ele seja, né? Valorize isso. Você está dando ali naquele momento o seu melhor. Procure ajuda profissional ou se sentir muito angustiado ou com pensamentos ou comportamentos que direcionem para a necessidade de escuta e cuidado para a saúde mental, né? Então, se estiver aumentando, né, essas sensações, esses sintomas, procure ajuda. Qual é o limite da nossa saúde mental? Né? Esse mês de março, né, que foi um mês em que a pandemia completou já um ano, em uma live com o Dr. Lucas Mendes, do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, ele é psiquiatra, ele falou sobre essa questão, né? Qual que é o limite? Né? O limite é o limite de cada um. Cada um tem seu próprio limite. O limite ele é singular. Então é muito necessário que cada um se observe. Tem pessoas que têm um limite, né, mais frágil, tem outras pessoas que têm uma disposição, né, uma energia um pouco maior, mas não quer dizer que ela não se desgasta, não quer dizer que ela não se angustia, né? Então é importante você estar atento ao seu próprio limite. Vários fatores devem ser considerados, né, para você conseguir perceber esse limite. Fatores genéticos, né, as suas vivências, né? Às vezes tem pessoas que são mais resilientes porque passaram por dificuldades durante o período da vida, né, durante a infância, adolescência. Então, existem pessoas que realmente são mais resistentes. O ambiente, né, que a pessoa mora também interfere. A questão da renda, né, o salário, às vezes a pessoa precisa receber um pouco mais, então ela acaba se expondo, mas e ao se expor, ela também está colocando ali, né, a sua saúde em risco, a saúde mental, a saúde física.
a idade, né? Esse fator idade é muito interessante, porque ele vai trazer nessa live que as pessoas mais jovens, elas estão mais fragilizadas, né? E os idosos, eles estão mais resilientes, né? Eles têm mostrado uma resiliência um pouco maior, e as pessoas mais jovens, elas estão emocionalmente, psiquicamente um pouco mais afetadas. A idade, né, que eu acabei de dizer, está exposto a outros estressores, né? Às vezes você tem outros estressores fora essa questão do trabalho, estressores pessoais, fatores sociais e a questão de ser mulher. Então, muito importante, né? As colegas que trabalham na área, o fato de ser mulher na questão de também estar mais sensível, né? Porque é aquela questão também de ser mãe, né? De ser esposa, de fazer várias, né? A mulher é multitarefas, então a mulher fica um pouco mais sensível também. O limite será descoberto, então cada um tem que se observar para descobrir o seu limite. Às vezes, naquele dia, você não aguenta mais ouvir falar sobre esse assunto. Então, tente se poupar, né? Estar atento a esses avisos. Está aumentando a tristeza, está aumentando a angústia, tá com aquela vontade, estou com vontade de morrer, e essa vontade não passa, essa vontade só se intensifica. Então, presta bastante atenção a esses limites. Antes que chegue ao limite, né, a necessidade de se procurar ajuda, né? Não se limite, né, a pedir a ajuda, né? Isso não é sinal de fraqueza. Nós estamos em uma situação em que nós não sabemos quando a pandemia irá passar. Então, a gente precisa se readaptar, a gente precisa se reorganizar, a gente precisa se reorientar dentro do possível, né? É observar a sua capacidade, observar o seu nível de tensão, tentar procurar atividades, né? Quando você estiver fora do seu plantão, que possam te dar ali um pouco mais de maleabilidade. Então, sempre esteja atento, atento a você, atento à sua condição física, mental, né, ao seu meio social, não se isole, né, não fique sozinho. É muito importante não nos isolarmos neste momento. Então, é preciso que estejamos, né, que tenhamos uma rede de apoio, né, seja de família, seja de amigos, seja de profissionais, né? O importante é você não enfrentar essa situação sozinho. Aqui eu trouxe algumas referências de onde podemos encontrar ajuda, né? Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Que você pode entrar em contato pelo número 188, né? Ali está no cartazinho, né? Está até escrito, né? Como vai você? Né? Então, procurar isso, esse lugar é muito importante para que, né, ligar, às vezes você está muito angustiado, você já acordou com uma angústia, com uma dor, né? Ligue para esse lugar que vai ter um profissional apto para estar conversando com você. O Telepan Saúde. O Telepan Saúde é da Faculdade Federal de Minas Gerais, então ele tem esse serviço, né, que está atendendo profissionais da área da saúde durante a pandemia. Então, é um outro lugar que vocês podem estar entrando em contato, né? Esses lugares né, são gratuitos, então não exige ali que você tenha que disponibilizar um valor. E o COFEM, juntamente com o Conselho de Radiologia, né, o Conselho Nacional de Radiologia, eles fizeram uma parceria e o COFEM tem atendido profissionais tanto da área de enfermagem quanto da área de radiologia, né? Mais uma opção aí na qual vocês podem estar procurando ajuda. E o que eu queria muito dizer para vocês, né, e reforçar nesse momento, é que você deve se orgulhar do papel que você já está executando, né? Então, não desvalorize aquilo que você já tem feito. Não menospreze o que você já tem feito frente à pandemia, né? O seu papel é importante, o que você executa é importante,
Você está ali na linha de frente, você faz diferença ali onde você está. Então, se orgulhe desse papel, se orgulhe daquilo que você tem feito. Aqui são algumas referências, né, que foram utilizadas. Eu tentei pegar as referências mais atuais possíveis. Eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, né? Espero ter conseguido trazer um pouco, né? Esclarecer um pouco a respeito de algumas coisas, né? Trazer algumas sinalizações importantes, principalmente essa questão de estar se monitorando, isso é muito importante, né? Esse é o meu contato, meu Instagram, psicóloga.andresa.souza. Nele eu sempre trato sobre questões de saúde mental, vou estar colocando ali algumas dicas, né, para que vocês possam ter acesso. Desde já, gostaria muito de participar, né, de agradecer, aliás, a participação de vocês nesse primeiro congresso e dizer que eu também, né, estou à disposição para aquilo que vocês precisarem, né, uma escuta, um acolhimento, eu me coloco à disposição também, e que a gente possa entender, né, que a gente precisa de ajuda, né, que a gente não precisa de passar por isso sozinhos. Obrigada.